Fala pessoal, boa noite, todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos que vamos para mais uma live hoje. Vamos falar sobre o sistema urinário. Nunca vi uma live dessa. Vamos tentar dar noções, gerais e falar um pouquinho especificamente para nós que temos diabetes, tanto homem como mulher, os cuidados que a gente tem que ter, E meu convidado de hoje é muito especial, meu irmãozinho, meu irmãozinho de sangue mesmo. Diferença de 2 anos de idade, É para vocês, Dr. Felipe, para mim, Lipe. Então, ele é residente, é médico, cirurgião, e está fazendo residência agora de urologia, para quem não sabe, urologia também envolve toda essa parte de sistema urinário, Não é só o homem. Então, vamos bater um papo hoje com ele. Enquanto vocês estão entrando aí, vocês podem mandar as perguntas, estou aqui para anotar, tá? Então tirem dúvidas, aproveitem, que a gente vai falar toda essa parte, de sistema urinário. Tem bastante coisa. Sei que é muita coisa para a gente poder conversar. Não dá para conversar tudo numa live, mas a gente vai tentar pelo menos explicar sobre os conceitos. Como a gente fez ontem, por exemplo, na live do Felipe Guimarães, Foi incrível a live de ontem. A gente vai ter um papo sobre nutrição, sobre toda essa parte molecular da gente, E a importância de a gente se alimentar bem. Beleza? Deixa eu ver se ele já está aqui para a gente começar. E vamos nessa. Live em família hoje, viu? Deixa eu ver se ele já entrou aqui. Ainda não. Daqui a pouco ele chega aí. Eu vou perguntar a ele, quando ele entrar. Ele esteve muito presente quando eu descobri, quando eu abri o quadro de diabetes tipo 1. E vou perguntar para ele se ele lembra como é que foi isso. Porque eu lembro de um jeito, E quando a gente tem um evento muito traumático assim na vida, algo seja marcante na vida, a gente costuma refazer essa memória, ou seja, não é da forma como foi exatamente. Então, para mim foi de uma forma, para ele pode ter sido que seja, pode ser que tenha sido ou de outra forma. Eu estou curioso para saber. Deixa eu mandar um WhatsApp para ele aqui, porque o cidadão não entrou ainda não, viu? Doutora Lilian, que prazer ter você aqui. Nanda, figurinha carimbada. Pronto, já avisei aqui, ele já está entrando. Samuel perguntou aqui, quando a minha diabetes está alta, eu começo a sentir muita vontade de ir ao banheiro. Glicose alta tem influência com o sistema urinário. Sim, sim. Já vou anotar aqui, Samuel, para a gente conversar sobre isso. Doutora Lília, se você quiser fazer colocações aí, fica à vontade, tá? Manda aí que eu tô aqui para anotar. Qualquer coisa, eu encerro a live e começo outra. Pra gente ter mais tempo, tá? Porque senão o Instagram vai comer 5 minutinhos da gente. Mas fica tranquila. Aí qualquer coisa eu saio e volto de novo, tá? Pra gente começar a live e fazer 1 hora de live mesmo. Senão a gente perde 5 minutos. O que é que vocês acham? Eu continuo aqui, ele entrou aí. Continuo ou peço ou começo de novo? Fala aí. A gente perdeu 5 minutinhos, mas é isso mesmo, Qualquer coisa vocês ficam com gostinho de quero mais. Vamos continuar. Vamos que vamos. Cara, a dona coluna hoje
Meu Deus do céu. Não, Pronto. Aí o cabo aí, ó. Já lhe pera. apresentei. Tá de boa. Fala aí. Ah, eu desliguei meu fone aqui. Agora eu tô Ah, te ouvindo. tá de boa e tá sem retorno. Pode continuar assim que tá tranquilo. Já lhe apresentei aí, bem-vindo. Obrigado por você ter topado, dedicar um pouquinho do seu tempo. Eu sei que você tá com a vida corrida, fazendo mil coisas, mas é um assunto muito importante e ninguém melhor do que você para estar com a gente. Já falei de suas credenciais, e aí fala um pouquinho de você também. Fala o que é que um urologista faz, né? E para a gente começar esse papo, temos uma hora aí, né? O pessoal vai mandando as perguntas, fica tranquilo que eu anoto aqui, não precisa você ficar olhando não, que é pergunta pra caramba, né? E o pessoal falando que você realmente é o irmão mais feio. Pelo menos eu sou irmão que tem cabelo, né? Ah, me respeita, rapaz, olha aí. Respeita, velho. Nada, eu acho que principal item daquele post que você colocou, nosso cartaz, né? Acho que é irmão de Fred. Todo mundo comentou isso no privado. Claro, Não né, irmão? importa que eu sou médico, eu sou cirurgião, Sim. residente de urologia, importa que eu sou irmão de Fred, pô. É tipo É no a interior. celebridade. No interior não é assim, porra? Ah, não sei falar, fulano de quem? É filho de seu Zé da mercearia. É assim, irmão. Então, aqui é assim, você Isso. é meu irmão. Você perdeu sua identidade, velho. Eu vi que Nanda botou aí, adora intriga entre irmãos, mas eu vou contar a verdade, uma coisa que poucas pessoas sabem. Fred foi achado no lixo. A gente se parece assim por acaso, mas na verdade Fred foi achado no lixo. Entendeu? Ele não reconhece isso, por isso que ele tem esses problemas aí, mas é uma pessoa boa, né? O que importa é a criação junto e é isso aí. Vamos embora. Não tem mistério, não. Tem irmão que briga muito, a gente nunca foi de brigar muito, não, né? Não, Sempre foi mais tranquilo. porque eu sempre tô certo, né? É tipo um relacionamento, né? Tem horas que a mulher tá certa e outras horas o cara tá errado. É, Mas já falei que você é médico, residente, médico cirurgião, né? E aí resolveu ir nessa parte de urologia. Já está no terceiro ano aí, né? O quarto ano, não lembro. E são 5. Então, o médico estuda aí pra caramba para poder se especializar muito, né? E por isso que esse papo é tão especial, porque realmente o sistema, o corpo humano tem uma série de particularidades, né? E falar de toda essa parte do sistema urinário, para quem tem diabetes, também é muito especial. Porque quem não controla a glicemia tem uma tendência de ter algumas complicações, né? Complicações mais clássicas aí. Fala um pouquinho o que é que o urologista faz para a gente mandar brasa. então, só voltando um pouquinho, para você ter, que você falou aí do tempo de formação, né? Eu acho que, eu não sei se muitas pessoas sabem que te seguem, mas no episódio do seu diagnóstico, eu tinha lá não tinha nem 20 anos de idade, eu tinha uns 19 anos, né? Tem cerca de 10 anos, né, Fred? Tem 10 anos que eu descobri, né? Eu estava com 21, 22, 21 para 22. É. E já tem 10 anos, e desde aquela época já estava terminando o primeiro ano de medicina. Então, de lá até cá, eu continuo sendo estudante. Então, é uma coisa assim, já são mais de 10 anos de estudo, 11 anos já. E, assim, a gente acaba que nunca deixa de estudar, porque o mundo está em constante mudança e as informações chegam de todos os lados. Só para ter ideia, o conhecimento médico é estimado que ele dobre a cada 5 anos. Então, o que a gente fala hoje aqui, daqui a um mês, ou 5 anos, ou 10 anos, pode ser absolutamente uma inverdade, uma mentira, um absurdo. Algumas lives que eu vi suas com outras autoridades aí, principalmente a de Felipe que eu vi ontem, falando sobre as dietas, cada hora tem uma modinha de dieta. Imagine que na medicina também tem um pouco disso. Uma hora o café faz bem, faz mal, outra hora o ovo, enfim. E a gente tem que sempre estar se atualizando. E eu acho importantíssimo para o diabético estar estudando a sua doença,
Porque se a doença muda o conceito e a forma de apresentação a todo momento, a gente conhece coisa nova, como médico, imagine para o diabético. O diabético ele tem que estar se atualizando. Daí eu acho que é muito importante que o diabético esteja presente nessas lives, que a gente tenta falar com a linguagem mais acessível, e aqui eu peço que você seja um fiscal, para que você sempre esteja ali me falando, ó, Lipe, a pessoal talvez não tenha entendido isso, porque a gente está acostumado a falar com linguajar um pouco mais rebuscado, mais técnico, e a gente precisa ser mais acessível, né? Preciso que todo mundo entenda. E aí vocês estão com liberdade total de interromper para falar, tá? Então, o sistema urinário ele é fundamental no corpo humano, né? Acho que todo mundo sabe. Acho que um dos principais sistemas que existe no corpo humano é o sistema urinário. Por quê? Simplesmente porque o rim filtra o sangue. E isso filtra dezenas de litros de sangue por dia, centenas de litros, na verdade. E ao retirar impurezas produzindo urina, essa urina precisa ser eliminada. E a urologia, ela vai cuidar de todo o sistema urinário, né, e genital masculino, porque o genital masculino é em comum com o urinário masculino, tá? Então, é importantíssimo, desde a função renal, a gente tem patologias que levam a disfunção renal, né, até a perda da função renal e chegando até o transplante. Descendo um pouquinho, dentro do rim já, formação de cálculo, o diabético tem mais chance de formar cálculo urinário, tá? O diabético, ele tem mais chance de ter infecção urinária, seja ela baixa ou alta. O diabético, ele tem mais chance de ter infecções genitais, urogenitais, candidíase, tínia, por conta simplesmente da pior imunidade que ele tem, né? Principalmente o diabético mal controlado. E aí, é uma coisa importante que a gente tem que deixar claro, é que o diabético, ele vive como se fosse num carrossel. O corpo humano, ele nada mais é do que uma série de balanças, né, que ele precisa estar em equilíbrio. Então, não adianta você ter uma alimentação saudável se você não faz exercício físico. Não adianta você exagerar numa parte, no cuidado de uma parte e descuidar de outro. Eu acho que é importante deixar claro que quem tem diabetes não escolheu ter diabetes, ou escolheu sem querer, indiretamente, aquela pessoa que teve hábito de vida ruim ao longo da vida toda, e lá depois de 20, 30, 40 anos, a conta chegou e ela desenvolveu diabetes tipo 2. Claro, existe a influência da carga genética, existe a influência também ambiental, mas muito disso também é por questão de escolha. Em relação ao diabético tipo 1, também existem indícios de que os hábitos de vida e influência ambiental estão associados a diabetes tipo 1 também, né? Então, é importante a gente deixar claro que o diabético, uma vez que ele seja diagnosticado com essa doença, ele não está diagnosticado como uma praga. Você tem uma doença como a maioria da população tem. Se a gente for observar todo mundo no mundo, é difícil você dizer, poxa, fulano é rígido, fulano não tem doença nenhuma. Todo mundo tem alguma doença. Então, a sua é diabetes, tá? Ou uma das. Você tem diabetes. Então, como é que eu vou conviver bem com isso? Tá? Isso é muito importante. Isso o Fred fala bastante, tá? A abordagem do diabetes, ela é muito sistêmica, vocês sabem disso. E não adianta você buscar uma qualidade de vida sem você pensar no seu futuro, tá? Eu tenho a oportunidade de participar na minha especialização de urologia de transplantes renais. Alguns deles são realizados em diabéticos. A gente tem causados por pacientes que têm disfunção renal terminal por conta de diabetes. E a gente tem uma estatística simples que o Brasil hoje tem uma fila de transplante que é algo absurdo. A gente é o segundo país no mundo em número absoluto de transplante renal. E a maior fila de espera de transplantes renais é do rim. A gente tem 37 mil pessoas na fila de transplante renal e na fila de transplante de modo geral e 25 mil são transplante renal. E grande parte desses, segunda causa no Brasil e primeira no mundo, é por conta de diabetes. Então, é importante você pensar também no futuro, né? Com certeza, Negão. E aí, pô, você tocou em vários aspectos super importantes que a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo em cada um, mas aí eu queria trazer um pouco para uma análise histórica, né? E historicamente,
como é que era o diagnóstico do diabetes? Era em função de excesso de açúcar na urina, né? Ou seja, a pessoa ia urinar ali e juntava as formiguinhas. E aí a pessoa falava, caralho, velho, é a doença do doce, né? E até algum tempo, e aí como é que se media a questão da glicose? Você não tinha glicosímetro, né? Você fazia também a medição na urina. E aí, dependendo da concentração, também gerava uma corzinha, né? E aí você sabia se a glicose estava em torno de 200 a 300. Eu não cheguei, na minha época, quando eu descobri, já não estava assim não, já tinha glicosímetro. Mas teve uma galera aí que pegou essa parte um pouco maior. O que gera, e até falaram aí, né? O Samuel falou, né? Às vezes eu sinto, eu vejo açúcar na minha urina, junta formiga. O que causa isso, velho? É tanto açúcar no sangue que ele acaba sendo eliminado. Como eu falei, o rim ele é responsável por filtrar o sangue da gente produzindo urina. E, eventualmente, se você tem um nível glicêmico muito elevado, uma hiperglicemia, essa parte dessa glicemia, desse açúcar, vai passar para a urina. Isso é muito ruim. Quer dizer, se você pensar que sua urina não deve ter glicose, e ela chegou tão alta no sangue a ponto de ser eliminada na filtração renal, que não deveria ter açúcar, isso é algo que chama atenção. Você está realmente se cuidando mal. Você precisa rever seus conceitos, precisa procurar ajuda, estudar mais, buscar uma reeducação, mudar seus hábitos de vida. Show. E quando a gente abre o quadro, né, normalmente diabetes tipo 1, a poliúria, né, junto com a polidipsia, é batata. Quando você... Fala um pouquinho disso, eu falei com o pessoal que ia pedir para você falar, porque é o seguinte, quando a gente tem uma situação assim, um trauma, ou então uma situação muito marcante na vida, a nossa mente, ela é fantástica no sentido de recriar esse momento para que não seja tão traumatizante, né? E eu tenho uma formação na minha cabeça e pode ser diferente da sua. Eu lembro que eu já trabalhava com auditoria, né? E acho que você falou para mim, pelo menos é o que eu lembro, né? Pô, vamos aqui no SAMS. E aí a gente foi na clínica lá, fez o exame, aí viu que deu height, deu acima de 600 e tal, e a gente começou o processo. Mas foi você que teve esse despertar, né? Porque, na verdade, você sempre foi uma pessoa demônio da Tasmania, né? Comia muito. Eu lembro que a gente jogava bola e você chegava em casa, sentava do lado com uma garrafa de Coca-Cola e bebia sozinho, uma coisa absurda, comia pra caramba. E teve um dia que esse pra caramba virou muito mesmo, né? Que você acordou e eu lembro que nesse dia eu não tinha aula na faculdade, algo do tipo, eu estava no segundo semestre. E aí eu lembro que você tomou café da manhã 3 vezes em cerca de 1 hora. Eu lembro que você tinha um copo roxo bem grande, era meio lembro. Ridículo. Ridículo, péssimo, meu Deus do céu. Você tomou 3 copos cheios daquele de Nescau e comeu coisa assim de 7 pães. Eu falei, putz, grila, o cara tá se superando cada dia mais. Se não for a glicemia, é uma verme. É um mito. Aí você lembra que você voltou pra cama, deitou, tava cansado e virou, poxa, cara, eu não tô enxergando nada, eu olho ali pela janela, tá tudo embaçado. Aí eu, porra, o cara tá com polifagia, tá urinando pra caramba, bebendo água demais, poliúria, polidipsia, polifagia, os polis, visão turva, cansado. Eu falei, velho, você tá com diabetes. Aí ele falou, meu Deus, não tem como eu estar com diabetes, eu tenho 20 anos, sei lá, 22, 21 anos. 21, 22. Falei, tá com diabetes, não tem como, não interessa a sua idade, você tá com diabetes. Vamos para o hospital. A gente foi na clínica, chegou lá, a médica fez a HGT, né, medição glicemia capilar, e deu HI. Eu falei, bom, o que é HI? Deu erro no aparelho? Nem sabia o que era isso. Não, mas mais de 600, o aparelho nem mede. E, meu Deus do céu. A gente transferiu você para outro hospital, ficou na UTI um certo tempo. E é uma grande luta você, do nada, você acordar e falar assim, poxa, eu tenho uma doença crônica que vai me acompanhar a vida toda. Eu tenho que ser parceiro dela. E o primeiro passo sempre é uma negação, né? E Sim. Algumas pessoas passam pela negação, ficam na negação a vida toda. Isso é um problema, né? Um acompanhamento psicológico importantíssimo nesses casos. Mas eu lembro que você viveu um certo tempo com a negação, você não gostava de se furar. Demorou algum tempo, eu acho. Talvez alguns anos, poucos anos, mas demorou algum tempo.
e não gostava de se furar, não se cuidava muito bem, até que descobriu o propósito, né? Acho que um propósito de vida, que isso é importantíssimo para as pessoas descobrirem, que é ajudar as outras pessoas a melhorar a sua convivência com diabetes e melhorar a vida, né? Enfim, acho que nesse momento foi descobrindo um sentido de vida que você passou a se cuidar mais e hoje é esse Mister Universo bombado. Tamo junto. A Tante tá até aí, minha outra irmã, né? A Paty também tá aí. Tante, eu lembro que Tante acompanhou esse momento também, né? De transferência para outro hospital e tal. Foi muito especial. Mas vamos voltar ao assunto? Obrigado por você ter lembrado disso, velho. Infecção urinária, velho. Por que a pessoa com diabetes, né, tem uma predisposição ou acho que é predisposição mesmo, né? A ter uma questão de infecção urinária. A infecção urinária é muito prevalente na população. Cerca de 1% de todos os atendimentos na emergência são, ou no ambulatório, no consultório médico, são devido à queixa urinária, queixa de infecção urinária, seja disúria, que é a ardência, seja aumento da frequência urinária, que seria a polaciúria, acordar de noite para urinar várias vezes ao dia, né? Ou dor em baixo ventre. Então, todos esses sintomas são muito comuns na vida de todos, da população geral. No diabético, isso chega a ser até 27%. Então, isso é muito alto. Ou seja, é de 1 a 27%. Claro, o risco de você ter infecção urinária é muito maior se você tem uma diabetes descontrolada. Isso é muito claro. Tudo que a gente vai falar hoje, muito do que é falado sobre diabetes, está muito associado ao descontrole. Então, o estado hiperglicêmico crônico, né, você que tem uma glicada estourada aí, preste atenção, porque a sua imunidade vai estar muito ruim. Isso provoca lesão vascular, lesão nos vasos, isso que lá na frente a gente vai falar um pouco mais sobre disfunção erétil, né? Isso vai provocar aumento do risco de infertilidade, por conta do estresse oxidativo, o estresse ali no testículo, na produção de espermatozoide, vai provocar lesão em nervos, no corpo todo, inclusive, como você falou com o Juanzinho, lesão em pé diabético, vai causar lesões na bexiga, você pode ter disfunções vesicais, incontinência urinária, que é a principal queixa no diabético de modo geral, que são queixas relacionadas à micção, perda de urina, acordar várias vezes para fazer xixi à noite, durante o dia também. Então, seria alterações na parede da bexiga, seja ela diminuindo a sua capacidade, a sua função, ou aumentando a sua função, tá? Hiperatividade e hipoatividade. Dos dois os espectros existem na diabetes. E nesse contexto da diminuição da imunidade, você tem um ambiente mais suscetível para que a bactéria se multiplique, né? A gente tem que lembrar que, teoricamente, a urina tem que ser estéril, né? Não tem bactéria na urina, teoricamente. Em algumas pessoas, você pode ter uma bacteriúria assintomática. O que é isso? Bactéria na urina sem você manifestar nenhum sintoma. Isso você não precisa tratar, a não ser casos especiais, como gestantes, antes de procedimentos urológicos, etc. Mas, de modo geral, se não está causando sintoma nenhum, você não precisa tratar, tá? O diabético, quando ele tem infecção urinária, ou seja, ele manifesta sintomas urinários, e aí eu vou repetir, ardor na hora de urinar, urinando várias vezes ao dia, acordando de noite para urinar, a alteração na característica da urina, é muito fraco esse fator, mas a gente acaba que leva em consideração, poxa, está muito concentrada, está com cheiro muito forte. A gente considera isso na avaliação do paciente diabético e, eventualmente, você precisa chegar mais junto desse paciente, tratar mais precocemente esse paciente, às vezes não deixar ele com a bactéria assintomática, e quando ele desenvolve infecção urinária, realmente você comprova, poxa, ele está com sintomas, eu fiz exame de urina, deu bactéria, ele tratou, não melhorou, é um paciente que você interna mais rápido também, né? Quando a gente está ali conversando sobre um paciente com infecção urinária, seja ela baixa ou alta, no rim ou na bexiga, você pergunta, é diabético? Porque no diabético você vai chegar mais junto e internar precocemente para tratar com antibiótico venoso. Então, é uma doença multissistêmica e que é tratada de modo especial, porque piora a cicatrização, piora a imunidade, então tudo isso é muito importante. Então, o diabético descontrolado é tudo isso que eu falei. O diabético controlado, a gente pode praticamente igualar com a população geral. Então, é uma doença, de modo geral, o diabetes tipo 1 e tipo 2, e se você controla bem,
você vive como se não tivesse. E aí é legal você ter falado, mano, que assim, quando o diabético chega numa emergência, né? Obviamente que, acho que é uma questão de protocolo, aí você pode falar melhor, que a pessoa pergunta, né? Pô, você tem diabetes? E isso, às vezes, a pessoa com diabetes acaba achando que é ruim, mas eu vejo de outra forma, eu vejo que é extremamente positivo. É um Eu acho que cuidado a esse cuidado. mais, é um cuidado a mais, porque o seu tratamento tem que ser diferente. E vamos combinar, a regra é que uma pessoa com diabetes tipo 2, principalmente, não se cuide. É a regra, é a grande maioria, os dados estão aí para dizer isso. Então, o que eu devo assumir como normal, né, como padrão, é que aquela pessoa com diabetes não está se cuidando ou que está com a glicada alta. Se você se cuida, massa. É só você dizer, ó, beleza, eu tenho diabetes tipo 1, sou insulina independente, e eu me cuido, mas minha glicada tá bacana, meu tempo novo tá legal. Aí o médico já vai falar, opa, beleza, tô com uma pessoa aqui bacana, né? Eu acho que esse cuidado é super importante. E como você bem falou, uma coisa muito básica que eu falo assim, é uma das minhas top 5 dicas, que eu deveria vendê-las, mas eu dou aqui de graça para todo mundo, bebe água, velho. O nosso corpo é 60%, 70% constituído de água, né? Enfim, tem água em tudo o nosso corpo. E a gente esquece de beber água, né? Na correria do dia a dia, a gente toma em excesso café e em falta água, né? E é importantíssimo para tudo, né? Para o bom funcionamento de tudo, né? Até do nosso cérebro é importante esse. E para até equilibrar a questão do nível de glicose no sangue, porque o sangue fica mais, digamos assim, mais diluído, né? Faz algum sentido pensar assim? Não é que quanto mais água eu bebo, mas se eu estou bem hidratado, a minha hiperglicemia tende a ser um pouco menor. É como eu falei, tudo no corpo humano é equilíbrio. Mas, claro, se eu puder dar um conselho, se eu tiver que escolher entre beba água ou restrinja líquidos, eu vou dizer beba água. É claro que se você falar para mim, poxa, então vou beber 6 litros de água por dia, 7 litros de água por dia, não é recomendado. Simplesmente porque se você bebe mais de 5 litros de água por dia, você começa a ter um estado de hiponatremia, você começa a sobrecarregar o rim, ele começa a eliminar muito sódio e você pode ter alguns problemas, mas isso é uma coisa tão ínfima, tão difícil de acontecer numa pessoa saudável, tão extremamente raro você ter uma manifestação clínica dessa queda do sódio, que eu prefiro falar sempre, pô, beba água, beba água, beba água. Quando você enjoar, tudo bem, aí você para, mas beba água. Isso é uma mensagem importantíssima e melhora muita coisa. Como você falou, melhora a qualidade de vida, melhora a pele, melhora a função cerebral, a cognição e, com certeza, a função renal diminui a chance de formar cálculo urinário, diminui a chance de ter infecção urinária. Toda essa questão eu acho que é importantíssima. Beber água é muito importante mesmo. Eu gosto sempre de fazer analogia, né? Então, quando você está com a hiperglicemia, qual é a recomendação? A recomendação não é tomar chá de pata de vaca nem de quiabo, pelo amor de Deus. A recomendação é que você reduza aplicando insulina. Insulina é o hormônio que a gente precisa, tá? Então, estou com hiperglicemia, toma insulina. Mas, assim como um carro, né? Quando você vai frear um carro, você aperta o freio e bom, se o seu carro não for automático, né? Você aperta o freio e também aperta a embreagem, velho. A embreagem ajuda o carro não morrer. É a mesma coisa para combater uma hiperglicemia. Você toma insulina e bebe água também. Isso ajuda a normalizar os níveis de glicemia muito mais rapidamente. Então, fica aí mais uma dica. Depois eu vou passar minha conta para vocês de novo. Já não basta as minhas lives, eu estou dando mais dicas ainda. Fala de insuficiência renal, velho. Né? Eu tenho a Ju Bética, a Barbie Bética lá de São Paulo, ela faz hemodiálise e tal, e ela sempre posta bastante coisa, né? E eu falo, caramba, velho, é uma luta. E o problema da pessoa com diabetes, na maioria das vezes, é que ela não percebe que a dor é agora, né? Ela fala assim, eu vou ter complicações, deixa pra depois. E o que a gente não sente agora de dor, a gente tende a adiar. Né? Então, você só procura o dentista, a maioria das vezes, quando você sente dor no dente. Né? Só que às vezes, quando você vai lá, você já está com 2, 3 cáries. E é muito difícil você ir preventivamente. Então, quando a gente fala em complicações, em ter diabetes, não é que você tem uma sentença de morte nem de complicações. Você pode viver muito bem. Eu, por exemplo, tenho 10 anos de diabetes e não tenho complicações. Nem vou ter, mas eu me cuido muito. Então, se a gente não quer falar de complicações,
a gente precisa se cuidar. Então, trazer essa dor de alguma forma para o presente, né? E eu diria até mais, não tanto a dor, mas sim amor, né? Autocuidado, enfim. E a Josinha sempre fala isso, porra, se você puder se cuidar o mais rápido possível, faça isso, né? Quanto mais rápido, melhor. Porque ela é uma prova viva de que ela é super novinha, mas tem essa questão da insuficiência renal. Fala um pouquinho disso, velho. Eu acho que o mais importante de falar sobre diabetes é falar sobre, em medicina, é falar sobre risco. Não é porque uma pessoa tem diabetes que ela vai ter insuficiência renal e doença renal crônica, vai terminar em diálise, vai ver aquela cena de filme assim com aquela música macabra ao fundo, meu Deus, eu sou um pobre coitado, diabetes me trouxe isso. Não foi diabetes que trouxe isso, diabetes aumentou o seu risco de chegar a esse ponto. Mas tem uma série de pessoas que chegam a esse ponto sem ter diabetes, né, por ter hipertensão arterial, por ter outros problemas diversos, outros problemas que lá causam insuficiência renal, doença renal crônica, e diabetes é um fator de risco importante, justamente por conta do aumento da sobrecarga renal. Não me controlando um pouco para não falar em linguagem muito técnica e acabar não sendo compreendido, é como se o rim ficasse sobrecarregado ao longo da vida, por conta de toda essa hiperglicemia ao longo dos anos. Há também um componente vascular, também de dano aos vasos renais. O fato é que ao longo do tempo você pode ter um prejuízo mínimo, dia após dia, da função dos rins, célula após célula. Como é que você vai medir isso? Geralmente a gente mede através de microalbuminúria. O paciente com diabetes, ele deve fazer o exame de microalbuminúria anualmente, pelo menos, né, e de função renal também, creatinina e ureia. O primeiro sinal de algum dano renal seria a microalbuminúria, que é a eliminação muito pequena, micro, como está dizendo, muito pouca de proteína pelos rins. Isso é um sinal amarelo para que já há algum dano renal. Então, quando a gente pensa em dano renal, um paciente com diabetes que tem esse tempo de diabetes de 10 anos é muito emblemático. O paciente que chega com 10 anos de diabetes e não tem microalbuminúria, ele é um paciente que tem extremamente baixo risco de desenvolver insuficiência renal. Por quê? Porque o paciente que tem 10 anos de diabetes e não tem nenhum grau de disfunção renal é um paciente que tem bons hábitos com diabetes, convive bem com diabetes, e ele tende a manter esse cuidado ao longo da vida. Não é que você, com 10 anos, você pode se descuidar. Quer dizer que ao longo dos 10 anos você mostrou que tem bons hábitos e que você vai manter esses hábitos. Tá? Essa microalbuminúria pode chegar a ser uma proteinúria maciça, começar a eliminar muita proteína por perda da função renal e chegar em vários estágios, de 1 a 5, até o estágio final, que é realmente o rim não consegue mais trabalhar e filtrar o sangue e produzir urina. Aí você tem que ir para a terapia substitutiva, tem que fazer hemodiálise peritoneal, e entrar na fila de transplante para aqueles que são elegíveis, né? E como eu falei, o Brasil tem 37 mil pessoas na fila de transplante, de modo geral, de todos os órgãos, e 25 mil desses 37 são transplantes renais. A grande maioria no Brasil, primeiro ou segundo lugar, fica ali oscilando, a grande maioria por conta de diabetes. Show. Eu não tinha te falado, mas no início da live é o seguinte, eu comecei a live com a glicemia em 100. Como eu estou fazendo muita atividade física, pode ser que eu comece a sentir hipoglicemia, você vai tocar o negócio sozinho. Então esteja avisado que Eu decorei umas piadas aqui para contar. Se der, você toca aí, eu vou ficar tomando meu suquinho daqui e um abraço. Mas é o seguinte, o pessoal já sabe, porque como eu estou fazendo mais atividade física, a quantidade de insulina que eu estava tomando, obviamente, ainda que baixa, o corpo metaboliza, né, mais rápido a insulina, então há uma tendência maior. Fala um pouquinho, velho, de questão de... Tem uma predisposição também em relação a ter fungos, né? Fala um pouquinho disso. Sim, o fungo, ele está ali aguardando você dar mole para ele se multiplicar, digamos assim. Ele está ali o tempo todo, claro. Hábitos de vida como uso de roupas muito quentes, roupas muito apertadas, umidade, ficar de sunga o dia todo, tudo isso aumenta a chance de um fungo que gosta de lugar quente e úmido se multiplicar. No paciente diabético, que tem, aí eu repito, um paciente diabético que tem uma imunidade um pouco pior em relação à população geral, ele vai ter uma chance um pouco maior de desenvolver infecções fúngicas.
aí seja ela cândida, na mulher candidíase vaginal, no homem candidíase genital, né? Que as manifestações são muito diferentes, né? Na mulher, geralmente, é corrimento, coceira, fica com lesões avermelhadas, fica ferido, fissuras, e manifesta muito mais claramente, já que a mulher tem ali um ambiente na vagina úmido e quente. O homem não, o homem, como fica mais externo no pênis, essas lesões são, não tem corrimento, geralmente são lesões como se fossem feridas avermelhadas e coçam e incomodam. Então, o homem, ele reclama muito menos de candidíase do que mulher, tá? Mas os dois têm risco de ter. E tem também tinha lesões avermelhadas na coxa, muito associadas ao uso de roupa muito molhada por muito tempo, né? Então, todas as infecções, desde a infecção urinária, que é dentro do trato urinário, quanto infecções externas, aumentam a chance do paciente diabético descontrolado. Então, se a pessoa, enfim, a galera que está aí, tiver sentindo algum sintoma desse, né, buscar um urologista, acho que é o primeiro caminho, né, para que possa aí tomar a medida necessária, né. Fala um pouquinho Recomendaria assim, se é o primeiro caso, se você nunca teve, você está em dúvida se tem ou não, um clínico vai dar bem com isso. Tá? Agora, se é uma coisa repetitiva, que você vai estar tratando toda vez com o mesmo remédio, tem 3, 4, 5 vezes, é melhor procurar especialista realmente. Isso eu acho que para a vida, porque às vezes o acesso ao especialista é bem difícil. A gente está no Brasil que o acesso ao especialista principalmente ocorre nas capitais, então tem gente que às vezes mora no interior, tem um difícil acesso. Então, pode sim ser feito no clínico, a não ser que não seja de repetição, que esteja realmente recorrendo, aí precisa realmente do especialista. Show, velho, muito bom. Fala um pouquinho sobre disfunção erétil, né? É impressionante assim, porque eu tô levantado uma bandeira, que é uma campanha, na verdade, que é o seguinte: 80% das pessoas que me seguem aqui nas redes são mulheres. Parece que os caras não se preocupam tanto em se cuidar como as mulheres, né? E faz sentido pensar assim. Realmente as mulheres, desde cedo, são mais conduzidas a cuidar, né, de si, cuidar da casa, cuidar das outras pessoas, cuidar de boneca, enfim. E a mulher tem esse zelo maior. E parece que os caras não se cuidam tanto, né? E cada vez mais eu vejo que as namoradas também têm me seguido para falar: velho, meu namorado tem diabetes e eu te sigo para poder ajudar ele. Isso é muito foda, fico muito feliz com isso. E a bandeira os caras precisam se cuidar mais, né? E eu até brinco com os caras, falo assim: velho, se cuide porque pode ser que você esteja algum problema, né? E muito relacionado à disfunção erétil, à esterilidade, né? Fala um pouquinho disso. A gente pode falar em esterilidade também para mulher? Faz sentido? Faz. A mulher pode não ser suscetível a ter filho. Isso acontece. Sobre disfunção erétil, assim, sobre a questão sexual, e aí eu vou aqui falar um pouco da mulher também. A mulher, ela pode ter queda da libido também, né? É muito importante isso. A gente não está falando apenas de disfunção erétil no homem, a gente também está falando também de diminuição da libido na mulher e no homem também, né? É claro que há um componente hormonal muito mais importante, obviamente por conta da idade, você tem uma queda dos níveis de testosterona e de outros hormônios secundários também, mas se a gente falar sobre disfunção erétil, a gente vai ver que é uma coisa multifatorial. A principal causa de disfunção erétil na população geral, e no diabético também, é psicológica. É uma pessoa que está passando por estresse, é uma pessoa que está passando por um momento difícil, insegurança, um relacionamento que está difícil, passando por problemas financeiros, terminou com a namorada, enfim, uma série de questões psicológicas que levam o paciente a ter disfunção erétil, tá? É a principal causa. Então, antes de você buscar, a gente tem uma medicina muito medicamentosa, né? Poxa, eu quero tomar um remédio e curar isso. Eu estou com insônia, eu vou tomar um remédio e dormir. Poxa, qual é a causa da sua insônia? Claro, uma vez ou outra não tem problema. Mas se você todos os dias toma remédio para dormir, algum problema tem aí, né? Talvez seria psicológico também, está passando por algum problema, busca acompanhamento e tratamento com um psicólogo ou terapeuta ou psiquiatra. Para disfunção erétil, a mesma coisa. A gente quer, às vezes, poxa, eu estou com um problema de disfunção erétil, eu vou tomar uma pílula, um remedinho, um comprimido, toda vez antes da relação sexual, 1 hora antes, e vou resolver meu problema. Mas o problema não está resolvido. Você está jogando ali, você tem uma fogueira e você está jogando conta-gotas. Né? Você está jogando... Parcialmente você está indo na consequência e não na causa, né? Você não acabou com o fogo. Você não acabou com o fogo.
Só que não acabou com o problema. E o problema, às vezes, é mais fácil de resolver do que você imagina, tá? Tirando essa questão da parte psicológica, que aí quem vai tratar seria o terapeuta, a gente tem lesões vasculares, o que gera a ereção do pênis, nada mais é do que uma mudança do equilíbrio dos vasos, seja artérias e veias, no pênis, que gera o engrujamento e ereção. Então, quando você tem lesão vascular, estresse oxidativo ao longo dos anos, lesões nervosas também ao longo dos anos nos pequenos nervos, você tem uma deficiência desse mecanismo de ereção. Você pode estimular esse mecanismo, quando ele é inicial ainda, seria a primeira linha, com tratamento com sildenafila, tadalafila, são inibidores da fosfodiesterase, né? São medicamentos que você usa ali como resgate antes da relação sexual, para que tenha aquele estímulo e que você consiga ter o desempenho. Mas isso com o tempo também pode diminuir se você continuar descuidando da diabetes. E aí você tem injeção intracavernosa, tem várias outras questões, vários outros tratamentos de várias linhas até chegar a usar prótese. Então, assim, para tudo na vida tem um jeito, ainda que seja meio ruim, incômodo, mas dá para dar um jeito. Eu que acho que o melhor jeito é você evitar ter, né? Com certeza. A prevenção é sempre o melhor remédio, né, velho? Então, já que a gente não... Eu falo sempre assim, eu gosto de frases, escrevo bastante, porque eu acho que as frases são poderosas, né? Elas conectam muito. Eu falo que nenhuma pessoa com diabetes escolhe ter diabetes, né? Mas você pode escolher viver bem com diabetes, o que é diferente. Então, você não escolhe nem ter diabetes tipo 1, tipo 2, enfim, obviamente tem a questão dos hábitos, né, pro tipo 2, mas, velho, você não chega pra você e fala assim, você quer ter diabetes? Me dá pra cá, né? E diabetes também não é longe de ser uma coisa boa, uma coisa ruim, né? A avaliação não é essa, é um fato na sua vida, né? Não é uma coisa boa porque você não quer dar de presente. Imagina, é seu aniversário, toma aquele diabetes de presente. Mas a gente pode ressignificar e trabalhar isso em nossa cabeça. E isso eu falo muito, né? De aceitação, de você viver bem, de você entender como fato em sua vida, enfim. E aí me lembrei ontem da live do Guima, que a gente falou muito sobre as dietas da moda, né? Sobre cetogênica e tal. E a gente sabe que tudo tem seus prós e contras, né? E uma das coisas que eu mais vejo em dieta low carb, em dieta cetogênica, que eu acho que tem todo sentido a gente falar sobre elas, principalmente para pessoas com diabetes, tem a questão de consumir na dose certa, né? A quantidade de proteínas, né? E não em excesso, porque senão o excesso de proteína também é eliminado pela urina, né? Fala um pouquinho disso, velho. Justamente, complementa aquilo que eu estava falando, né, que em média você deve ingerir 1,5 grama quilo dia de proteína. Claro que naqueles pacientes que têm uma disfunção renal já tem uma microalbuminúria, tem uma proteinúria já evidente, você tem que restringir isso, mas nunca menos de 0,8. Isso precisa de acompanhamento nutricional de perto, porque também você não vai deixar de consumir proteína, né? Esse cuidado, a proteína e o rim estão intimamente ligados. Isso que você falou de dieta cetogênica, vários tipos de dieta, eu sou meio assim drástico. Eu acho assim, nenhuma dieta é boa se você não gosta. Não adianta você falar, poxa, a dieta da moda é essa, meu nutricionista ou nutrólogo passou essa. Eu vou usar. Eu odeio fazer isso. Eu odeio comer isso. Então, não faça. Você tem que fazer encontrar uma que te dê prazer, qualidade de vida. Claro, óbvio que isso não vai incluir o que você mais gosta, que é comer um pote de Nutella 3 vezes ao dia. Óbvio, tá? Mas tem que encontrar uma coisa saudável que você lide bem com isso. Com certeza. Então, até sobre isso eu falo muito de... Esse termo dieta hoje está muito questionado, né? No sentido de... Não é parece que... pelo menos me remete a uma coisa que tem prazo para começar e prazo para acabar, né? E faz muito mais sentido a gente pensar em alimentação saudável, né? Um estilo de vida que eu preciso ter consciência do que eu como, eu preciso saber que eu posso comer doce, mas muita coisa que eu posso não devo, né? E quanto mais consciência a gente tem disso, mais a gente consegue, né? Equilibrar as coisas. Afinal, se toda privação leva também a uma questão de
internamente de desejar muito mais fortemente, né? Então, normalmente quando as pessoas acabam a dieta, acabam comendo mais, recuperando, ganhando os pesos até a mais do que perderam, e porque fica naquele negócio de... Ontem eu falei muito com o Guima, né? Guima falou, o dia do lixo, e a pessoa fica na expectativa, vivendo mal a semana toda, esperando o dia do lixo para enfiar o pé na jaca e falar, cara, que massa, tipo happy hour, sabe? Você trabalha num lugar muito ruim, e aí você espera o happy hour para fechar o computador e falar, cara, agora eu vou viver. E isso é muito pouco, né? Não faz muito sentido a gente pensar mais assim. A gente tem que expandir um pouco a nossa cabeça nesse sentido. Bom, deixa eu ler um pouquinho mais de... Né? Isso chega a ser triste você falar assim, poxa, a happy hour é da comida, da dieta. Poxa, quer dizer que todo outro momento da sua vida é triste? Já que só esse que é o happy, todo outro é sad? Meu Deus, alguma coisa está errada na sua vida, né? Claro, você não vai fazer tudo que você gosta o dia todo. A gente tem que acordar. Isso é chato, acordar de manhã cedo. Poxa, mas você precisa acordar, você precisa levantar e trabalhar, fazer sua atividade, comer. Então, cada momento da sua vida são escolhas. E suas escolhas são hábitos. Então, você tem que mudar seus hábitos de vida para ter uma vida saudável. Eu acho que isso é o principal no diabetes, né? Você buscar estar em sintonia com aquilo ali. E não fazendo por obrigação, por uma semana, um mês. Tem que definir um estilo de vida e viver bem com isso. Aceitar, né? Show de bola, velho. Deixa eu ler as... Bom, eu acho que de aula, você já deu aula aqui de tudo, né? De todos os temas que eu tinha anotado, pelo menos. Deixa eu olhar as perguntas e respostas aqui. Podem mandar, viu, galera? Se alguma coisa não ficou clara, pode mandar. A Lipe está aqui para responder. A gente ainda tem pelo menos mais 8 minutinhos aí de live, antes de derrubar a gente. Então, querem ser gêmeo, velho, que absurdo. É isso que eu tô vendo aqui, velho. Que coisa ridícula, gente. Por favor, me respeitem. Eu vou bloquear vocês aqui no Instagram. Quem falar que é gêmeo, eu vou bloquear, viu? Não vai me seguir mais. É que os dois têm orelha, 2 orelhas. Basicamente. Tem uma galera aqui de amigo seu também falando, né? Melhor médico, Prado topíssimo. Que massa, velho. Lari, todo mundo. Bom, mandem aí o que não ficou claro. Estamos aqui para responder. Se não, dê seu recado final aí, desse papo, o que é que ficou bom para você, o que é que ficou mais marcante, assim, o que é que você pode dizer para a galera, né? Na sua prática, na sua vivência, o que é que você mais enxerga. Porque acho que, de fato, a gente falar sobre isso e trazer para a consciência é o que torna essa dor mais latente, né, mais evidente agora. E aí eu me preocupo com isso, né? Falo, opa, naquele papo ali, naquela live com o Fred, eu tive esse insight, né? E agora eu vou me cuidar mais para não ter que ficar dependendo de uma bomba, né? A diálise, fazer diálise por muito tempo, enfim. Eu acho que esse despertar é muito importante. Quanto mais a gente fala, mais a gente traz para a consciência. E essa clareza, acho que é o primeiro passo para tudo, né? Se quiser fazer alguma mudança, você tem que ter clareza de como você está e para onde você quer ir, para onde você quer chegar. E aí você conseguir construir um caminho. Acho que é isso aí. Tem uma coisa que eu acho interessante lá quando a gente faz o curso para entrar no serviço militar, e eu acabei servindo, né, 3 anos, o pessoal fala assim, poxa, você tem que arrumar sua cama. Claro que eu não faço isso todos os dias, óbvio, mas é claro que isso é um exemplo, que às vezes você quer mudar o mundo, mas não arruma a cama. Claro, você pode não arrumar sua cama todo dia, isso não é fundamental, mas você tem que definir um hábito, uma disciplina nas pequenas coisas. Então, se você, a todo momento, você se dá desculpas, você se permite fugir daquilo que você sabe que é o certo, e isso é uma coisa importante, hoje em dia ninguém pode dizer que desconhece algo. Gente, a informação está aí, o Google pesquisa em milésimos de segundo o que você quiser. O que você quiser. Você acha no Google e você encontra uma informação que nem sempre vai estar certa, mas aí existe os especialistas para isso, para você se informar. Existem pessoas que se dedicam a estudar e falar sobre isso. Aí, um exemplo é uma live dessa, uma live com diversos especialistas para você tirar dúvidas. Então, você filtrar aquele conhecimento que está ali disponível na internet, que nem sempre é verdadeiro. Mas eu acho que é muita essa questão de você melhorar os pequenos hábitos, tá? E entender que a diabetes é uma doença multifatorial, né? Você não adianta, como eu falei desde o começo, você não, poxa, eu vou beber água pra caramba agora, eu vou cuidar dos meus rins para não ter disfunção renal. Mas você pode ter também, aumenta o risco de
cardiopatia, de infarto, você tem também um risco aumentado de todo tipo de lesão de pele, você precisa também olhar você como um todo. Eu acho que diabetes, antigamente, eu lembro que o livro de São Lucas, o São Lucas era um apóstolo de Cristo, que ele era médico, né? E uma das melhores partes da Bíblia é a parte que São Lucas escreveu. E tem um livro que fala sobre a vida dele, claro, que tenta falar, né? E lá na sua caminhada lá, antigamente, São Lucas, quando estava estudando medicina, ele atendeu uma criança que ele encontrou emagrecida, poliúrica, com polidipsia, polifagia, etc. E antigamente o pessoal acreditava que toda doença tinha um fundo espiritual, ou seja, diabetes. Diabetes a pessoa gosta tanto de si, é tão egocêntrica, é tão egoísta, Eu já li isso também, o massa. seu doce, que ela gosta tanto do seu doce que ela fica alérgica ao doce do mundo. Então, o doce que ela come faz mal. Então, é uma explicação que eles tinham antigamente sobre a diabetes. Eu lembro de ter lido também que era assim, as pessoas que tinham diabetes, e de fato, como você falou, era associado precisava associar alguma coisa para entender, né? E eram pessoas que tinham diabetes para poder enxergar o doce nos outros, porque só enxergavam a si mesma, né? Uma característica muito narcisística. Muito legal você lembrar disso. E essa explicação, assim, eu gosto de pegar esse item. Claro que isso não existe, né, gente? Não existe isso. Todo mundo antigamente morria de diabetes porque não existia insulina, não existia exame de sangue, conhecimento sobre isso, né? Mas, invariavelmente, as pessoas morriam, invariavelmente. E eu gosto de pegar esse exemplo para a gente entender, poxa, para mim, diabetes é o cuidado que a pessoa com diabetes tem que ter consigo mesma é o cuidado que todo mundo deveria ter consigo. Ou seja, tudo que você falou, tudo que você fala, todos os seus livros, textos, postagens e lives, se qualquer pessoa pegar aquilo como verdade e aplicar na sua vida, a pessoa vai ter uma vida mais saudável ainda. Nada disso é prejudicial para o não diabético. Pelo contrário, é benéfico para o diabético e para o não diabético. Ou seja, diabetes nada mais é do que você viver de modo correto. Com hábitos saudáveis. Como todo mundo deveria viver. O que você prega? Atividade física, digerir líquido, boa alimentação, cuidados com a pele, cuidados com o corpo, você se examinar, ver se tem lesão, cuidado com o rim, etc, etc. Disciplina, etc. Né? Eu falo, a palavra disciplina é a palavra fantástica, né? Eu falo que quando você descobre diabetes, é um novo mundo, né? É tipo Alice no País das Maravilhas, você descobre um novo mundo e você precisa entender que você vai precisar tomar insulina pro resto da vida e que é isso mesmo. E quando você tem uma frase que é aceita que dói menos. E aceitar, de fato, dói menos. Dói menos no seu coração, dói menos na sua cabeça, né? Você começa a fazer o que precisa ser feito. E o diabetes nos lembra todos os dias que a gente precisa virar o holofote da vida pro diabetes. Não adianta você virar o holofote pro ter, né, para a questão de ter dinheiro, de profissionalmente. Tem uma frase que eu escrevi há algum tempo e o pessoal fala bastante, eu gosto muito dela, que é: nenhum sucesso profissional justifica um fracasso na vida com diabetes. Nenhum, né? Obviamente que não estou falando para ninguém ter sucesso profissional, não. Estou falando que se você não traz o seu diabetes como elemento central, os seus relacionamentos, a sua vida tende a não fluir da mesma forma. Então, acho que está muito conectado com o que a gente acredita. E 3 minutinhos aí para você dar o seu recado final. Agradecer demais aí pelo seu tempo. Foi um prazerzaço. Vou dizer que vai ficar no IGTV. Ó, Nandinha tá aí também. Ó. Nandinha, Tante, Paty. Muito querida aí. Pô, que massa, velho. Vou deixar lá. Vou dar minha conta para você daqui a pouco. O pessoal vai me pagar das dicas, aí eu transfiro para você. Vou deixar a live salva no IGTV, vou subir no canal do YouTube, enfim, vocês podem reassistir a live, indicar para todo mundo. Eu sei que é um tema que a galera sempre tem muita dúvida, né? Por isso que eu fiz questão de trazer uma pessoa que entende muito. E é isso aí, manda aí. Eu acho que você toca num tema que ele é tão importante que acomete praticamente 12% da população brasileira. Se imaginar que em 12 milhões de pessoas, de 200 milhões de pessoas,
você tem 12% que é diabética. Isso é uma doença mais relevante e é difícil você identificar, né? A importância fundamental. E eu falo isso não apenas como prevenção, mas como análise global, como cidadão. Porque nós, como contribuintes, a gente sustenta, banca, como contribuinte, um sistema de saúde que é público, que é o SUS. Claro, você pode ter ali seu plano de saúde, pagar suas coisas particulares, mas eventualmente você vai precisar do SUS. Quem aqui não recebe vacina no SUS? Quem aqui não vai receber um rim pelo SUS? Né? Transplante público. Então, você pensar na sua saúde também como uma questão social, ou seja, é que nem aquele cara que está com 18 anos de idade andando de moto sem capacete. Ele não está pensando que se ele ficar sem uma perna inválido, ele vai receber uma pensão que nós brasileiros vamos pagar. Então, a gente também tem uma função como sociedade, como cidadão, de cuidar dessas pessoas para que elas não façam isso, né? E o diabetes é basicamente isso. No momento que eu presto atenção se meu irmão ele está se cuidando, no momento que eu presto atenção se minha mãe, meu pai, o vizinho ou um amigo está cuidando da sua doença, da diabetes, eu estou prestando atenção, primeiro, como pessoa que gosta daquela pessoa, eu não quero que ela sofra com as consequências, que vão chegar ao longo prazo, ao longo de 10, 20, 30 anos, mas vão chegar, a conta chega. Mas também estou cuidando dela com sentido social. A quantidade de pessoas que precisam de hemodiálise, precisam de insumos, né? A gente tem que... Os pacientes diabéticos tipo 2, principalmente, que comem muito, às vezes são obesos, sedentários, tem também, não faz atividade física, maus hábitos, ele desenvolve diabetes tipo 2 e chega no consultório e fala, poxa, eu perdi o rim. Poxa, cara, mas você não sabia que tinha que cuidar? Por que você tem diabetes tipo 2 se não se cuidou antes? Assim, não vai colocar a culpa na vida, então também vista um pouco a camisa de, poxa, eu realmente nunca me cuidei. Eu realmente não gostava de usar insulina. A gente recebe hoje ainda muitos pacientes com hiperglicemia absurda na emergência. Eu, esses dias, tive a oportunidade de entrar na cirurgia de um paciente com abscesso ao redor do rim. Ele já fez 2 cirurgias já depois dessa. E é um paciente que não melhora, já perdeu um olho, tem várias alterações, já perdeu 30 quilos esse ano. Isso por quê? Porque ele não tem consciência do que é diabetes, ele não tem nível de instrução, ele não se cuidou. E chega até esse ponto, é uma pena, tá? Claro que eu estou generalizando, eu vi que tem gente DM1 aí, eu estou generalizando DM1 e DM2. O DM1, a grande maioria das vezes, óbvio que ele não teve escolha entre diabetes, mas DM2 muitas vezes teve um hábito de vida ruim e acaba que desenvolveu a doença, mas ainda assim não é tarde para se cuidar, né? Então pensem em vários sentidos. Sentido pessoal, de amizade, eu gosto de fulano, vou cuidar dele, prestar atenção, fulano não faça isso, se cuide, vou fazer atividade física com ele, vou estar com ele nas atividades, e no sentido de cidadão mesmo, a gente tem um papel de cidadania, cuidar do paciente com diabetes. Que massa, velho. Boa, excelente reflexão que você trouxe aí, né? Quando extrapola o nosso, né, a questão individual e parte para o mundo, né? Ou seja, o que é que faz bem para o mundo? Qual é o meu papel nesse mundo no sentido de, será que eu estou exercendo o meu papel de cidadão, né? É muito legal isso, né? Você pensar um pouco também na questão de comunidade, né? Temos algo em comunidade. Eu gosto muito de falar eu gosto muito de ensinar o pessoal, os internos que passam lá com a gente tem muita visita e eu, poxa, sempre estou à disposição, sempre para fazer todo tipo de live e tirar dúvida no Instagram, por mensagem, enfim. Porque eu acho que quando você, por exemplo, o seu impacto, Fred, se o seu impacto na vida pessoal, se não tivesse esse canal para você tirar a dúvida das pessoas, você impactaria talvez 1, 2 pessoas ao dia na rua, conversando com alguém, talvez ajudando um familiar que ligou para tirar uma dúvida. Mas o impacto que você consegue ter tendo um Instagram desse, por exemplo, que você tem 34 mil seguidores, a sementinha que você está plantando tem 34 mil pessoas que daí vão ser mecanismos de reprodução dessa informação, ou seja, vamos dizer, de 20 mil, mais 20 mil, mais 50 mil, mais 70 mil pessoas, e daí vai. É uma corrente do bem, aquele filme, sabe? É uma corrente do bem. Eles têm um papel nesse mundo que é basicamente isso aí.
à disposição para ajudar as pessoas. É isso aí, mano. Que massa, velho. Obrigado demais pelo seu tempo aí. Enfim, agradecer também às outras irmãs que estavam aí, estiveram aí. Acho que minha mãe também tá online. Ô, velho, família toda unida, velho. Tinha até de ser uma dança familiar, meu irmão. A família tá unida. Galera, obrigado demais pelo papo de hoje, pela presença de vocês. E amanhã acho que não tem live, né? Amanhã é sexta, mas não tem live, né? Amanhã eu tô de folga, mas segunda-feira a gente se vê. Um beijo, um abraço e tchau, tchau. Tchau, valeu, obrigadão.